Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estamos nós mais uma vez, né? Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje eu vou falar do capítulo 5 do livro de Miqueias, né? Vamos aqui para o capítulo 5 do livro de Miqueias. Eu vou ler a explicação, que tá aqui, o capítulo que está aqui na Bíblia, tá bom? Tá aqui. Eu vou ler e depois, então, eu venho com a explicação, tá bom? Mas antes eu queria te pedir uma coisinha só. É rapidinho, você faz isso. Se inscreva no canal, tá bom? Procura aí, Elizabeth Guilhermino, e se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Pronto. Depois que você fizer isso, você então vai, ó, já está inscrito e vai apertar nessa mãozinha aqui, que eu digo que é o papo firme, né? Que é o que eu venho trazer para vocês aqui, uma história verídica, né? Da vida dos antepassados, né? Dos nossos antepassados, né? Dos grandes profetas do passado. A história de Cristo que vem desde lá de Gênesis até Apocalipse. Então, eu vou dar continuidade ao estudo e eu gostaria muito que você que está chegando se inscrevesse. Não deixe de se inscrever, não. Aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Procure aí pelo meu nome. Se você ver a minha imagem, aí fica bem mais rápido, não é mesmo? De se inscrever. Já falei isso, estou falando de novo, estou repetindo. Então, você se inscreva aí, tá? Convide alguém também para participar do nosso canal, fazer esse estudo com a gente. É sempre bom a gente, nós nos colocarmos todos juntos aqui em busca, né, do que nós precisamos guardar, né, saber, aprender, né? Ter conhecimento nos faz aumentar a fé, tá bom? Nós somos servos do Senhor, né? Temos que, somos todos filhos e cada vez que nós buscamos o Pai, mais Ele nos fortalece, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não é mesmo? Então vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, tá bom? Então que você fique firme aí comigo, fique firme, se coloque num lugar agradável, né, e silencioso, onde você possa prestar atenção e orar, né? Vamos orar comigo? A gente buscar o Espírito do Senhor para que Ele venha nos manter firme, né? Para que Ele possa nos conduzir é, é, ao propósito que Ele quer para cada um de nós, tá bom? Aquilo que Ele criou cada um de nós para para uma determinada coisa. Então vamos pedir a Ele para que Ele venha nos conduzir, né? Que Ele abra os nossos olhos aqui para o nosso estudo, que a gente venha aprender realmente, tá bom? Então vamos nos concentrar e orar para dar início à nossa live. Senhor Deus, Pai querido e amado, nos colocamos mais uma vez na sua presença, Pai. Grata por esse dia, grata pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és lindo, Tu és digno de toda honra e de toda glória. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê clareza em tudo aquilo que a gente for fazer. Não só na Tua palavra, mas em tudo, Senhor, em tudo. Porque nós precisamos ser pessoas de consciência, né, justa, em fazer o que é certo, fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Enche-nos do Teu Espírito para que nós possamos dar frutos daquilo que o Senhor vem colocando dentro de nós. Enche-nos, Senhor, enche-nos, porque precisamos do Senhor, para que a gente venha ter esclarecimento na sua palavra, naquilo que o Senhor tem, qual o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos seguir em frente contigo. E no final, a gente chega ao nosso objetivo, que nós queremos sim, Senhor, a nossa salvação. Então, que assim seja. Amém. Vamos lá então agora, gente, dar início aqui. Eu vou ler o capítulo de número 5, é um capítulo pequeno, tá? E depois que eu leio, eu venho com a explicação, tá bom? Se coloquem aí, prestem atenção, vamos para o primeiro versículo que diz assim:
Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós. Feri- Ferirão com a vara na face ao juízo de Israel. Deixa eu buscar mais para cá. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecida até aos fins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nirode, nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisarás e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros. E destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. E exterminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante das obras das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Prestem atenção. Aqui encerrou. Vamos parar por aqui, né? Prestem atenção aqui. O que esse capítulo vem dizer para a gente quanto a instituição do reino de Deus, né? Do grande Messias, né? Ele vem falando primeiro sobre, ele vem falando quanto ao nascimento, ele vem falando quanto ao nascimento, o que aconteceria lá em Belém, né? Em Jerusalém, e onde nasceria também o Senhor, o Messias, o nosso Deus, onde ele nasceu, em Belém. E aí vai dizer assim, que Belém, aqui, não figurava nem sequer entre as principais cidades de Judá. Não, ela não era uma das principais cidades, mas foi lá que aconteceu o nascimento do Messias, né? O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, Belém também é a cidade de onde Samuel ungiu Davi. Lá também, em Belém, Davi foi ungido, né, como rei, lembra? E então nós percebemos mais uma vez que Deus escolhe o que é mais, aquele que é mais desprezado. Deus escolhe os mais desprezados para ele realizar os grandes propósitos. E às vezes as pessoas não entendem isso. Olha que isso já vem de anos, né? De muitos anos lá atrás. Então, aqui nesse capítulo, né, de número 5, ele está mostrando aqui o que deveria acontecer, né? Os arrependimentos deveriam acontecer
Então ele usou o profeta Miqueias para poder levar a palavra, profetizar lá, né? E falou então as coisas que aconteceria, porque a total segurança e a paz para aquela nação só viria segundo quando eles se arrependessem, né? Aí sim viria a paz, porque foi isso que Deus prometeu, né? Foi o Messias prometeu. E aí fala sobre os remanescentes de Jacó, né? Que eu li aqui. No versículo 7, fala: o remanescente de Jacó entrará no meio dos muitos povos, né? Então aqui está falando que a presença dos escolhidos, daqueles que são escolhidos no meio de várias nações, sempre há um escolhido. Deus escolhe um. Então traria ali o refrigério quanto às aflições, quanto àquelas tribulações, às adversidades, os problemas que estavam acontecendo na época. Então, Deus, mas contudo, eles precisavam se arrepender, porque Deus é rigoroso, né? Ele é o nosso Pai, ele é rigoroso. Desde aquela época, ele vem nos ensinando através da palavra dele. A palavra dele é viva ainda, é viva diante da Bíblia, tudo que está escrito é o que Deus quer que a gente venha aprender e obedecer, procurar fazer o que é certo. Pelo menos tentar, né, gente? Pelo menos tentar. E aí fala também sobre o leão de Judá, né? Quando fala do leão de Judá, está falando que nas escrituras o Senhor Jesus recebeu vários títulos, né? Vários títulos, né? Então, entre eles, ele recebeu esse título, né, esse nome de leão da tribo de Judá, de Judá, julgar não, Judá. Então, isso significa que somente ele poderá atravessar todo o rebanho que representava a humanidade e julgar cada um com justiça, né? Deus é o juiz, ele julga. Então, aqui ele está falando sobre a cidade, sobre Judá, né? Quanto o título que foi, que cada lugar dava um título ao Messias. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, rei dos exércitos, né? E muito mais. Jeová Jiré e tanto mais outros nomes. E aí também vem falando sobre a exterminação dos inimigos, porque Deus prometeu que viria julgar todas as nações. Ele prometeu de que virá, né? Viria e virá, né? Julgar todas as nações. Quando fala todas as nações, está englobando a terra toda, tá, gente? Está englobando o mundo. Então ele está falando que as pessoas se recusavam, naquela época, muitas pessoas se recusavam a ouvir a voz do Senhor. Por isso muitos sofreram. E hoje em dia também existem muitas pessoas que se recusam a ouvir a voz do Pai, né? Se recusa. Por isso que há muitas tribulações acontecendo por aí, por esses países afora, né? Por muitas nações e até aqui no nosso país também, tá? Nosso país também tem muita coisa triste acontecendo. Então, perceba que Deus, ele fala com a gente por meio de muitas coisas, né? Pela leitura, né? Pelos profetas, principalmente pelos profetas. Porque, gente, nós devemos acreditar naquilo que os profetas falam. Eu creio muito naquilo que eu creio num Deus Todo-Poderoso, mas naquilo que o profeta fala, eu acredito também. Por quê? Porque ele é um ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, né? Que ele é usado ali para profetizar coisas, né? No passado os profetas profetizavam e muitas das coisas que eram profetizadas aconteceram. E hoje em dia nós temos os profetas também, os nossos profetas atuais, e muitos profetizam, né? E a gente tem que acreditar na profecia, para que eu acredito, né? Porque a Bíblia,
nos fala que é a palavra do Senhor, né? É a palavra do Senhor, é a Bíblia. E ela fala que nós devemos acreditar na palavra do profeta. E o profeta, aqui também, neste caso, pode ser a Bíblia. A Bíblia é um profeta para a gente, porque está trazendo aqui coisas que nós precisamos aprender. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que a vontade de Deus, ela acontece porque Deus governa tudo, Ele é o domínio sobre todas as coisas, né? Nós sabemos, tudo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele não é o homem que mente. Pode ser o que for e Ele cumpre, não importa o que. Se Ele botou certa coisa no seu coração, para que você não consegue esquecer de jeito nenhum, que pode passar anos e aquilo está em você, é porque é de Deus e Ele vai cumprir no tempo determinado dele, você entende? Porque Deus é fiel, gente, Deus é fiel. Deus, Ele não mente e todas as promessas dele, Ele avisa para a gente antes, Ele avisa o seu povo, assim como Ele avisou, né? Ele avisou através do profeta a vinda do Messias, né? Na história que conta a vinda do Messias e o cerco lá de Jerusalém, onde a Jerusalém estava cercado pelos soldados, né? Porque haveria ali uma guerra, né? Os inimigos, né? Os babilônicos estavam ali, que estavam sendo chefiados pelo Nabucodonosor. E aí o profeta Messias vai até aquele povo e até desafia todos os líderes lá, falando que eles deveriam se preparar para a batalha, para a guerra que viria. Então Deus, na infinita bondade dele, ele sempre traz o aviso antes, ele sempre arruma um modo de nos prevenir, né? Ele sempre vem com a previsão antes de qualquer coisa. Por isso nós devemos levar muito a sério quantas profecias. Eu levo a sério, sabe? As pessoas podem até falar assim, a Elizabeth está no tempo do onça, né? Não, eu não estou no tempo do onça, não. Estou no tempo do Senhor, né? Em todo o tempo o Senhor é presente na minha vida. Porque, assim, quando nós cremos na profecia, né? Nós estamos crendo na palavra do Senhor, porque a Bíblia é a própria profecia. Eu penso que a Bíblia é a própria profecia, é a palavra do Senhor. E os profetas, aqueles que são mais estudados, né, que estão sempre ali conectados profundamente com Deus, eles trazem a profecia, eles falam quanto ao arrependimento, que nós devemos nos arrepender, né? Eu sei que muitas pessoas falam assim, mas isso aí é coisa do passado, Elizabeth, é a história lá do Antigo Testamento, nós estamos num tempo novo, tal, né? Começa a falar um monte de coisa. Tem pessoas que nem falam não, mas que até ri, zomba de mim. Aí eu nem falo nada, muitas das vezes eu só olho, não falo nada, deixo a pessoa rir, zombar. Porque assim, eu creio no Criador, eu creio, eu tenho essa fé comigo. Então, eu deixo a pessoa rir. Eu acho que Deus traz as consequências depois para aquela pessoa, né? Que tudo que nós fazemos, tudo que nós semeamos, tudo que a gente faz, nós vamos colher. Com certeza nós vamos colher. A gente colhe aquilo que nós plantamos. Eu sempre ouvi isso dos profetas, dos pastores, né? E tudo, e também na leitura, quando eu leio na Bíblia, a gente colhe aquilo que nós plantamos. Então Deus, Ele está sempre nos guiando. Deus está sempre nos mostrando, Ele está sempre nos protegendo, né? Ele traz o aviso para a gente antes. Ele traz o aviso para a gente antes do que vai acontecer. Só que às vezes muitas pessoas são desligadas, não se ligam muito, né? Fica assim, que nada, essas coisas não é coisa do passado, não vai acontecer não. Mas nós devemos confiar, né? Devemos confiar naquilo que Deus colocou, né? Eu creio que, eu não sei quando, mas eu creio que haverá ainda a volta
de Deus, né? Eu creio que haverá a volta dele ainda. Eu só não sei quando, porque isso aí é com ele, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, mesmo que a gente esteja passando tribulações, dificuldade, aconteça o que acontecer, aflições, angústias, né? Às vezes a pessoa tem depressão, né? A pessoa tem um monte de coisas. Se você buscar o Pai, se buscar o Espírito de Deus, né? Se procurar se conectar mais com Ele, com certeza você pode estar passando os problemas que for, mas Ele deixa, se você busca Ele, Ele te deixa em paz, Ele te traz segurança, porque você sente assim e fala assim, está acontecendo tudo isso, mas eu creio que o Senhor há de me ajudar, eu vou conseguir resolver esse problema. Porque Deus, Ele é guerreiro em todo o tempo, Ele está sempre lutando contra as nossas dificuldades, né? Ele está sempre lutando como? Ele está nos dando força quando nós o buscamos, né? Abrindo os nossos olhos para aquilo que a gente tem que se direcionar. Então, tudo isso, Deus nos ajuda. Só um minuto, Cássia, só um minuto, querida. Tá. Então, tudo isso Deus nos ajuda. Vocês desculpem a minha irmã, tá? Ela tá me pedindo um negócio. Então, Deus está sempre lutando por nós e nós precisamos vencer as batalhas. Nós vencemos todas as nossas batalhas quando o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo está conosco. Então, Deus está sempre contra os pecados, contra os erros, contra tudo aquilo que não condiz com a palavra dele. Por isso, nós devemos procurar obedecer, né? Respeitar um ao outro, ter amor um por outro, ser generoso, né? Ter generosidade um com o outro para que ele possa sempre nos trazer a vitória que nós tanto precisamos, tanto buscamos chegar no nosso objetivo. Tá bom, gente? Vocês me desculpem aí, mas eu vou terminar essa live por aqui. Amanhã eu venho com o capítulo 6 com vocês para falar sobre o que Deus, a contenda de Deus com o seu povo, com o povo que é rebelde, né? Deus contenda, a contenda de Deus com o povo, porque Deus, ele sempre traz o juízo final está na mão dele, né? Para que a gente possa ter a nossa salvação, nós precisamos nos arrepender e buscá-lo sempre, tá bom? Deixa eu ler aqui a oração que está no livrinho e a gente encerra. Preste atenção no que diz aqui. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que a gente chegue no propósito que Ele quer para a gente, tá bom? Preste atenção nessa oração. Se você quiser repetir, repita. Se você quiser copiar, você copia. Mas concentre-se, tá? Concentre-se. Diz assim, ó. Senhor Deus, sei que já havias feito planos para mim antes de eu ter de conhecer. E sei que hoje concretizarás. Ajuda-me a viver de maneira digna da vocação que recebi. Sei que se cumprirá o destino específico que me reservaste. Que eu possa sempre ter consciência desse propósito e entender a vocação que me deste. Remove todo o desânimo do meu coração e, em seu lugar, dai-me alegria e expectativa daquilo que realizarás por meu intermédio. Usa-me como teu instrumento para fazer a diferença na vida das pessoas que se puserem em meu caminho. Então, essa é uma oração, tá, gente? Eu tô lendo aqui, mas quando nós estamos orando, nós devemos ter nos esvaziar profundamente e ter sentimento, né? Sentir aquilo que Deus está falando. Não ler de qualquer jeito, é interpretar realmente o que está dizendo aqui. Então, a gente precisa se dedicar mais, tá bom? Então, eu vou ler também para vocês lá no livro de 2 Pedro, no versículo 1 e 10, que fala assim, ó. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês.
pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, nós precisamos nos empenhar, né, para que a gente venha consolidar aquilo que Deus tem para a gente, o propósito dele, né, porque ele tem os seus escolhidos. Ele escolhe aqueles que ele quer. Geralmente são as pessoas que são mais desprezadas, são mais humilhadas, são as pessoas que erram. Deus escolhe essas pessoas para poder proclamar a palavra dele, né? Levar, dar frutos da palavra dele, para que todos saibam que ele é vivo ainda, que ele é Deus e que ele vai voltar. Eu creio que ele ainda vai voltar. Precisamos buscar, né, mais nele e saber que com ele tudo se faz paz, né? Tudo se faz mais seguro, né? Tá bom, gente? Então, amanhã eu tô com vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos ter um sono tranquilo, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, tá bom? Nada de ficar pensando nas dificuldades, nos problemas. Entrega na mão do Senhor, que Ele muito mais fará pelas nossas vidas, tá bom? Eu creio nisso. Meus problemas, ó, estão tudo na mão dele. Tá tudo com Ele. Claro que eu vou agir também. É oração e ação, né? É a gente orar, agir e vigiar, né? Claro que eu vou agir, mas eu entreguei nas mãos dele, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, assim como na vida de vocês, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Tchau!